Oi pessoal, paz do Senhor Jesus. Nós vamos estar falando um pouco mais a respeito de dons espiritual. Muitas pessoas têm dúvida. Tem muitas pessoas que falam, Deus não fala como Deus falava anterior. Eu quero falar algo para você. Deus, ele não muda. Deus, ele continua sendo o mesmo. E a Bíblia Sagrada continua sendo a mesma. Deus, ele pode falar conosco através da sua palavra, da Bíblia Sagrada. Deus fala com o ser humano também através de sonho. Nem todos os sonhos são de Deus. Tem sonho que é pesadelo, a pessoa às vezes comeu muito. Mas Deus falou com José do Egito em sonho. 10 estrelas, o sol e a lua inclinando para ele, significa os irmãos dele, o pai e a mãe dele. Tudo tem que ter interpretações. Nós vamos estar meditando um pouco mais 1 Coríntios 12, do 9 em diante, que fala assim: e a outros pelo mesmo Espírito a fé, e a outros pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outros opera de maravilha, e a outros a profecia, e a outros dons de discernimento espírito, e a outros a variedade de língua, e a outras interpretações da língua. Mas um só é o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Isso aqui está falando de vários dons. Isso aqui está falando do dom da cura, que é um dom que muitas pessoas recebem esse dom, que às vezes ele ora para alguém seja curado. Deus usa pela misericórdia, seja um dom da cura. Dom de maravilha, que milagre acontece, seja um dom também. E aqui está falando a respeito de dons de discernimento, para saber quando é Deus e quando não é Deus que está falando. O dom de profecia. Nós sabemos que um dom é muito importante, é o dom do discernimento, para você saber se é Deus ou se não é Deus que está falando. Mas Deus fala com o homem, Deus fala. Mano, se tem alguém falando em línguas estranhas, é necessário que tem que ter outra pessoa que possa interpretar aquilo. E tem que ter o dom. Nós sabemos assim o dom da profecia, assim o dom é Deus estiver falando algo com você, ou a revelação, como for, tem que ter a interpretação. Muitas pessoas têm a dúvida. Às vezes Deus esteja falando com ele, às vezes ele tem a dúvida se é Deus ou se não é Deus. Mas isso você tem que ter o discernimento. Tudo é para a honra, tudo é para a glória de Deus. Nós sabemos que dons não levam o homem à salvação. Isso é para que a fé do povo venha ser aumentada. Nós sabemos, vou dar um pequeno testemunho aqui para vocês a respeito da minha vida. Mas lembramos que nós somos o pó, nós veio do pó dessa terra e do pó dessa terra nós vamos retornar. Tudo é para a honra e glória de Deus. Eu vou muito no monte, eu sempre oro no monte aqui, eu tenho até vídeo gravado no monte aqui. E agora há poucos dias eu estava no monte orando. Tem uma irmã lá de Goiânia, depois de Itabira. Aí eu senti de orar em favor dela. Aí eu orei, aí no momento que eu estava orando, aí Deus mostrava que ia dar uma forte chuva lá. Aí eu gravei um áudio para ela, eu perguntei, falei assim, irmã, está chovendo? Ela, não, varão, aqui tá um calor, muito calor mesmo. Eu falei, Deus me fala que não vai demorar muito chover aí, vai dar uma forte chuva aí. Isso foi em volta de 3 horas da tarde, quando foi 6 horas,
Deu uma chuva lá, muito forte, ela varão do jeitinho que Deus mostrou para você e aconteceu aqui. Aí, um exemplo, dando você para você ter o discernimento. Isso foi Deus que falou, aconteceu. Dá outro exemplo. Teve um dia que eu estava na minha igreja, onde que eu congrego. Lá, Deus mostraram um rapaz, primeira vez que eu vi ele. Quando eu vi ele, Deus mostrara que eu tinha aquela vontade assim de sair fora do país e para outro país. Aí eu não passei, eu temei, mas que eu pensei, falei assim, eu passei outros recados lá, só que eu pensei, falei assim, não é Deus, isso pode ser de mim mesmo. Aí eu peguei, o que eu fiz? Aí quando finalizou o culto, ele veio até mim, deu fazer uma oração para ele. Aí quando eu fiz, Deus mostrou novamente, eu falei, seu varão. Eu falei assim, você tem vontade de ir para outro país, tudo assim, sabe? Ele falou assim, é o meu sonho. Eu falei, Deus fala para você, ó, que você vai ir para os Estados Unidos. Quando eu olhar para ele, Deus mostrar a bandeira dos Estados Unidos. Deus, ele fala, Deus, ele revela. Teve um dia que eu estava orando, teve um dia que eu orei por uma irmã, dando pequenos testemunhos. Teve um dia que eu orei por uma irmã, e a irmã, mesmo que eu estava orando, ela estava com uma criança. A criança deve ter uns 7, 8 anos. Aí eu orei para essa criança. Quando eu orei para ela, eu peguei e falei assim, ó, Deus Deus está repreendendo pânico contra essa criança, dessa criança à noite, ela ficar, ter muito medo. Deus me fala que é algo espiritual que ela está vendo. Ela falou, você adivinhou, mas de que esta criança tem muito medo? Eu falei, não, eu não adivinhei. Eu falei, Deus revelou. Irmão, tudo é para a honra e glória de Deus, mas eu estou falando, isso não é para mim agora, é para que você tenha um discernimento, entenda que Deus revela, que Deus fala com o homem, Deus fala com a mulher. Mas para Deus falar, você tem que estar firme com Jesus, tem que estar buscando a Ele e tem que buscar os dons espiritual. Você tem que pagar um preço. Se você não pagar um preço, você tem que orar a Deus, você tem que dedicar uma vida com Deus. Você tem que ter comunhão com Cristo Jesus. Mas nós sabemos que dons eles não levam o homem à salvação. Isso é tudo para a honra e glória de Deus. Isso é para que a fé daquele que esteja recebendo seja acrescentada. Deus revela aquela pessoa para que aquela pessoa, a fé dele venha se aumentar. Isso é para que a obra de Deus ela seja completa. Deus, ele é fiel. Se nós for meditar na Bíblia Sagrada, nós vamos ver Jesus teve um certo momento, Jesus chegou perto de uma mulher e pediu ela água para beber. E aquela mulher, ela negara dar água a Jesus. E Jesus naquele momento, Jesus passou, ele teve uma revelação ali sobre a vida daquela mulher. Jesus falou que se você soubesse quem estiver pedindo água, é quem tem água da vida, se você beber dessa água, nunca mais você terá sede. Aí ela pegou e falou, perguntou ele como que é. Aí ele falou que ela vai e chame seu marido.
Ela falou, não tem marido. Ele falou, tivesse 5. E o que tem agora não é seu. Ela olhou para ele e falou assim, tu és profeta. Esse profeta manda o quê? Manda o quê? Ela te chamou ele de profeta é por causa que tudo que estava falando era verdade. Uma revelação sobre a vida daquela mulher. Tudo seja para a honra e glória de Deus. E que você venha, através desse vídeo, venha ter mais assim discernimento para você, para a sua vida espiritual, para você que tem muita dúvida. Que esse vídeo vem dá para você se entender mais assim que Deus ele fala e que você vem entender que é necessário que tem que buscar o dom do discernimento para que você não seja confundido, não seja enganado. Isso é muito importante na vida do cristão. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Com Deus.